Começar pela bomba do dia, hein? Pela informação que acaba de sair, o São Paulo tem novo comandante. O São Paulo tem novo técnico, Thiago Carpini, aquele vice-campeão paulista pelo Água Santa que subiu o Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista vai desembolsar R$1 milhão no pagamento da multa rescisória junto ao Juventude, e o Thiago Carpini já vai comandar o treino desta sexta-feira lá no CCT da Barra Funda. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Thiago Carpini, o novo técnico do São Paulo. Vanderlei. O mais jovem do Campeonato Brasileiro a partir de agora, com 39 anos. Ele chega ao São Paulo depois do foi vice-líder, né, com o Juventude, né? Primeiro foi o Vitória, né? O Vitória ganhou a Série B e em segundo lugar o Juventude. Então, vice-campeão da Série B, já foi destacado aqui pelo Pedro, com o Água Santa fez um trabalho bom. Aliás, o cartão de visita do Carpini foi exatamente o trabalho realizado no Água Santa, né? Menos de um ano, ficou 8 meses lá. Depois houve aquela interrupção no trabalho do Água Santa. Naquela saída ficou a expectativa que ele voltasse para ser o treinador do Água Santa, meses depois. Você que talvez tenha esquecido, mas recebeu um valor pela participação naquele momento mais importante do Campeonato Paulista. O Água Santa então pegou aquele dinheiro para fazer uma reforma no seu pequeno estádio, para colocar luminárias novas, enfim, torres de iluminação, e com o compromisso para o Thiago Carpini voltar assim que fosse retomado o trabalho no Água Santa. Se propondo, inclusive, foi o que disse o presidente na época, a pagar o que ele fosse despender para novos cursos. E era a intenção do Thiago Carpini fazer cursos mesmo, estudar para depois voltar. Esse foi o cenário. O tempo mudou, ele decidiu mudar a rota, ninguém é obrigado a abraçar, é uma questão de avaliar a carreira, ele que sabe o que se fez certo ou fez errado nessa altura. Mas ele trabalhou menos de um ano no Água Santa, trabalhou também no máximo um ano no Juventude e volta. Eu estava observando que ele chega a um grande time brasileiro dirigindo, mas isso não significa nada, é uma informação, é fato. Dirigindo 85 partidas. Como profissional de treinador, ele dirigiu 85 partidas. Eu estou colocando aí no pacote o Guarani, que ele passou pelo Guarani, e outras passagens. Inter de Limeira, passagens rápidas que ele teve. Então, 85 partidas depois de começar como treinador, ele assume um grande clube brasileiro. É realmente uma rota rápida. Eu repito, ele chega com uma bagagem não muito rica, mas ele tem talento, já foi elogiado várias vezes. Ele chega, eu repito, com 39 anos. O Abel Ferreira chegou ao Palmeiras com 41. Se eu não estiver equivocado, o Pedro vai me corrigir já. 41 ou 42. E o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras apenas como comparação, de jovens treinadores. Chegou ao Palmeiras depois de ter dirigido 330 partidas. O Abel dirigiu 330 partidas e chegou ao Palmeiras, o grande clube. Porque depois a passagem, né, foi, digamos assim, com clubes medianos, para ser bem generoso. E 330 partidas depois, ele chegou ao Palmeiras. Foi uma aposta do Palmeiras e deu certo. Agora é uma aposta do São Paulo e tomara o Carpini faça um ótimo trabalho. O Abel Ferreira chegou ao Palmeiras com 41 anos. 41 anos, tá certo. Então acertou. E o Carpini com 39 anos. O São Paulo que deve assinar o contrato com o Carpini até amanhã. E amanhã mesmo já deve comandar o treino do São Paulo, lá na Barra Funda e tudo mais. Eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista 2023. Agora chegando ao São Paulo, Vampeta. Muito boa tarde para você. Boa escolha do São Paulo aí no mercado de técnicos. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde a todos. Uma boa escolha, né? Ele teve a sondagem do Santos, fez um belo Campeonato Paulista com Água Santa, né? Colocou a Água Santa na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Pega o Juventude na última colocação do Brasil, na Série B do Brasileiro. Ele assume o Juventude estava na zona de rebaixamento. E veio ali, veio, leva o Juventude à Série A do Brasileiro de novo. Houve a sondagem do Santos. São Paulo, o mercado também não oferece tantos aqui, no mercado brasileiro, tantos treinadores sobrando. Assim que se tem muitos treinadores desempregados, você vê que o São Paulo recorreu
a um treinador que estava empregado, né? Sondou alguns treinadores aí na América do Sul, mas eu acho que é uma boa aposta, né? Ele é um cara que em um ano ele cresceu muito, né? Tanto com a Água Santa. O Água Santa falou que ia ali estudar, fazer algumas coisas, e teve a proposta da Juventude, né? No cenário brasileiro a gente precisa de inovação, de treinadores novos, que o mercado não oferece tanto. Ele teve a proposta do Santos. Do Santos, então. Foi lá, segundo as mais línguas que me falaram, que quando ele ia topar, mas aí montaram uma comissão técnica para ele. Que era o Elano e companhia. Isso. Ele falou, não, aí não. Vou trabalhar com os meus homens de confiança. Né? Chegou o São Paulo aí, né? Mais um nome, um treinador novo. A gente está carente de treinadores. Se pegar o mercado brasileiro, está carente de treinadores. Diferente dos argentinos, que tem aí vários ex-jogadores comandando aí vários clubes dentro da Argentina, fora do país. E aqui no Brasil precisa de uma renovação e de uma chegada de treinadores. Se você pegar no mercado aí, ó, quem está desempregado? Vanderlei Luxemburgo. Não tem muita gente cobrando. Cuca, depois daqueles problemas. O pessoal não tem. Estava pensando no Ninho, não tem 10 treinadores que estejam desempregados. Ó. Série A do Brasil, times que jogam a Série A, todo mundo está com o treinador, menos o São Paulo. Mas na lista do São Paulo, Vamp, se eu não estiver equivocado, a maioria era composta tudo estrangeiros. Não tem aqui no Brasil, isso que eu estou falando. O Zubeldia, né? Isso, Argentina. Ele está livre no mercado. Não, estou falando que o mercado brasileiro não tem muito treinador brasileiro. Entendi. Eu até pensei que o preferido, talvez fosse, as coisas mudam a cada hora, né? Fosse realmente esse técnico argentino. Pelo fato dele estar desempregado, e eu sempre levo em conta que é mais fácil você fazer uma proposta para quem está desempregado. Ele está desempregado, campeão equatoriano e campeão sul-americano. Né? Eu pensei que fosse mais fácil. E o Carpini leva vantagem assim, professor, que ele, como trabalhou no futebol paulista, né, ele conhece bem, trabalhou na Inter de Limeira, no Guarani, Água Santa, mas você pegar o campeão da Série B foi o Léo Condé, com Vitória. É isso aí. Estaria à frente. Eu acho que é mais pelo trabalho que fez aqui pelo Água Santa, futebol paulista, assim, no Paulista conheceu o São Paulo, porque se você tiver uma opção para levar para o tipo da Série A como o São Paulo, que vai jogar Libertadores, seria, no caso, o Léo Condé, que foi campeão da Série B com Vitória. Mas se você pegar o vice e o campeão, é a mesma coisa que fizeram com Dorival e Vitor Pereira. Você leva o vice e tira o campeão. A imagem para mim, mais é porque ele trabalhou no futebol paulista. Eu falei aqui, o cartão de visita dele foi o vice-campeonato paulista com a Água Santa. Porque se você pegar assim, o currículo, o Léo Condé está na frente. E o São Paulo tem uma vantagem aí, a meu ver, confirmando-se essa informação que eu dei há 2 dias aqui. Você falou 85 jogos como profissional, né? 85. O Léo Condé tem mais de 200. Então, eu estou dizendo que, se confirmar, porque eu dei a informação, até agora não veio desmentido, porque aparentemente bateu com a fonte que eu recebi. Nem esse valor o São Paulo vai ter prejuízo, porque a informação que eu tinha é que eu ainda tenho, que a CBF... Qual foi o valor, professor, que vai pagar? 4 milhões. 4 milhões. Não, que vai pagar por Juventude? São Paulo. Não, 4 milhões mais por ter tirado o técnico do São Paulo. Certo? Não, mas não vai ter que pagar uma multa para Juventude? 4 milhões. 1 milhão. 1 milhão. Beleza. Então, se for isso mesmo, o São Paulo ainda sai. O Flávio Prado paga de olho fechado. Já paguei, já mandei lá, depois me restitui. Flávio Prado já mandou dinheiro para construir o estádio do Morumbi. Isso é verdade. Entendeu? A família Prado, todo mundo mandou dinheiro para. Tem um ladrilho lá. Flávio Prado, muito boa tarde para você. O São Paulo que está prestes a anunciar Thiago Carpini como novo técnico. A informação do nosso Gabriel Sai, que o empresário do Carpini está nesse exato momento conversando com a diretoria do Tricolor, está lá no CT do São Paulo. Thiago Carpini, Flávio, boa escolha do Tricolor paulista, boa tarde. Boa tarde. Era uma opção, mas era uma opção remota. O São Paulo ele fez um tour enorme para até chegar no Carpini. Primeiro nome era o Vojvoda, não quis, Caixinha não quis sair também. E aí ele foi para o cenário internacional, como já foi citado aqui, aí começou a fazer algumas entrevistas. É uma maneira que o Júlio Casares adotou desde que ele assumiu aí, quando o Crespo foi contratado, o São Paulo também fez uma série de entrevistas. Eu acho isso perfeito. Você tem que ouvir o cara, não só está desempregado, então vem para cá e tal. Não é legal. O São Paulo faz uma entrevista, conversa, vê as ideias do cara, coloca a situação do clube, enfim.
E aí o São Paulo começou a fazer essas entrevistas. O Zubeldia, o São Paulo teve um dia que o São Paulo ouviu o Zubeldia, ouviu o Pedro Martins, ouviu o Cláudio Caçapa e o Carpini. No final desse dia, antes disso tudo, o São Paulo tentou fazer o Muricy voltar a ser treinador. Quando houve a negativa do Caixinha e do Vojvoda, a tentativa foi com o Muricy, mas a família dele, o Muricy, recuaram, acho que corretamente. Não, o São Paulo fez a tentativa, vai que, né? O Muricy topa, mas o Muricy tem, inclusive, por contrato, essa coisa de não ser treinador. Então, primeiro, para se proteger em termos de saúde, segundo, para não ser visto pelo treinador que está lá como um concorrente em potencial. Então, o Muricy não topou e aí eles foram para esse time aí. Primeiro dia, o Zubeldia impressionou muito. Legal, tá desempregado, como já foi dito aqui, fez um bom trabalho na LDU, ganhou a Sul-Americana e tal. No segundo contato, que já seria uma coisa para avançar, houve uma certa decepção da direção de São Paulo. Parece que a maneira como ele trata lideranças e tal, ele tem alguma dificuldade de relacionamento, ou teve isso na LDU. São Paulo foi atrás de informações, realmente confirmou-se que tinha algum problema de relacionamento e quiseram evitar isso. O Dorival Júnior estava aí outro dia, acima de qualquer coisa é um conciliador. São Paulo não ia querer criar um ambiente de dificuldade e ainda assim em cima da hora, né? Porque o São Paulo foi surpreendido. Dessa vez o São Paulo não teve culpa de nada. Aí, com o Zubeldia não podendo vir, o Pedro Martins, ele está trabalhando e a multa seria, no Algarrafa, seria de 11 milhões de reais, a multa, para começar a conversar. Fora pagamento dele, comissão técnica, não dá. Seria, né? E outra, o Pedro Martins, não é o Mourinho. Você não sabe o que vai acontecer. E aí a coisa foi se fechando e chegando no Carpini. O Caçapa, ele de cara descartaram. Chegou no Carpini, cujo problema maior ele é muito jovem, aquilo que foi colocado aqui, né? Ele tem demonstrado capacidade, mas é muito jovem. É o primeiro trabalho dele numa equipe importante. E a ponderar-se o que já foi dito aqui também. Quando o Abel Ferreira chegou, ele tinha menos trabalhos realizados do que o Carpini tem. Ele tinha trabalhado no Braga e tinha trabalhado no PAOK. E deu certo. Vai dar certo. São Paulo vai depender muito de respaldo, tem que dar muito respaldo, da direção e dos jogadores. Eles vão ter que comprar a briga do Carpini, senão fica complicado. Nenhum treinador tem estabilidade no futebol brasileiro, mas o treinador mais jovem é mais complicado. Fica, o cara ainda é um novato, vai pegar o time principal. Então tudo isso vai ter que ser considerado, mas não tinha opção. Eu acho que é uma aposta interessante em cima daquilo que foi, entre aspas, sobrando para o São Paulo. O sobrando, com todo respeito, tá? O São Paulo tinha opções e ficou essa... Não é uma fartura de opções. Isso, como o Abel Ferreira sobrou e o Palmeiras pegou. Descobriram, né? É isso aí, você vai indo. E o São Paulo foi até onde dava. O São Paulo não está nadando em dinheiro, não dava para fazer grandes voos. E aí o São Paulo fica com um treinador jovem, uma boa promessa, até agora ele foi bem onde passou, principalmente nos destaques, ele foi vice-campeão com o Água Santa, que já foi dito, fez o que fez do Juventude, que foi ótimo, mas claro, Água Santa é uma coisa, Juventude é outra, São Paulo é outra coisa. Mas se ele for respaldado, vale lembrar que a história do São Paulo não mostra muito essa opção de respaldo para jovens treinadores. O São Paulo, lá atrás, nos anos 60, trouxe o Vail Mota da Ferroviária, ele foi engolido rapidamente. O Tele Santana, na primeira passagem, foi engolido rapidamente, depois ele voltou e se transformou no maior treinador da história de São Paulo, ou pelo menos um dos maiores. E as experiências aí recentes com o André Jardine, com o outro menino lá, que era zagueiro, qual é o nome dele? Baresi. Não houve respaldo para essa gente. O André Jardine hoje é técnico do maior clube do México e campeão. Ele foi vice-campeão com o São Luís, que é um time pequeno, e agora foi campeão com o maior time do México. O América, ele não deve nada, para se ele disputasse o Campeonato Brasileiro, ele brigava pelo título. E também teve muita estrela, porque concordou com essa transferência, teve sucesso, está tendo sucesso, claro. E o México é sede de Copa do Mundo. Quer dizer, o que aumenta a fartura financeira do futebol, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, mas com as suas limitações, e no México. Mas no México não tem muito problema de dinheiro. Não, eu sei, mas não tinha esse evento. O evento cresce. Claro. O América é o time da Televisa, quer dizer, é riquíssimo, e os outros tem uma coisa, o México vive um momento difícil, não vamos entrar nesse detalhe, mas eles têm muito clube com dinheiro lá. E o Jardine não teve a oportunidade de São Paulo, o tempo foi muito curto, não se deu tempo a ele. Então há uma certa impaciência com relação a esses treinadores. Mas enfim, gente, o São Paulo demitiu o Rogério Ceni.
partir do momento que o Rogério Ceni saiu, ninguém tem estabilidade. Se eu fosse o Carpini, eu topava. Acho que ele fez bem de topar. Só pode melhorar. Se não acontecer nada, ok. Ele volta para o caminho dele, recomeça e pode chegar um grande outra vez. A gente já citou aqui o exemplo do Tele. Veio muito jovem para o São Paulo e não foi engolido, mas depois voltou e voltou por cima, voltou maravilhosamente bem. Até em seleção, né? O Parreira, a primeira passagem dele não foi legal, depois voltou, foi campeão do mundo. E assim vai. Então, acho que ele tinha que começar, fez muito bem de aceitar e é um treinador competente. Ele sabe o que faz. Ele é estudioso, ele tem boas ideias, parece que ele tem um bom respaldo, ele sabe trazer o grupo para ele. As entrevistas dele são, eu nunca conversei com ele, mas as entrevistas dele são coerentes. É uma boa tentativa. Agora, precisa de respaldo. Se não tiver respaldo, velho, aí não vai adiantar. Ele, claro que tem menos estofo do que tinha o Dorival. O Dorival podia perder um pouco mais. O Rogério também. O Rogério nem se fala, né? O limite do Rogério era maior. O do Carpini, já que você olha aí as repercussões na rede social, é muito fraco, muito novo e tal. Bom, mas ele tem que começar de alguma forma. E eu acho que o São Paulo fez muito bem de apostar no Carpini dentro dessa situação. Vamos ver o que ele vai fazer. Se não rolar legal no Campeonato Paulista, no Campeonato, na Supercopa. Supercopa, o Palmeiras é favorito com Dorival Júnior, com quem for, né? O Palmeiras é o favorito. Não pode detonar o cara por causa do jogo. O jogo, eu acho que tem taça, é importante, mas é o que o Flávio falou. Quer dizer, antes da bola rolar, disparadamente, o Palmeiras é o favorito. Com qualquer treinador. Com qualquer treinador. Né? O técnico está quase aposentado lá no Palmeiras. Né? Faz um tempão que está lá. Segurança total. Elenco muito bom, conhecido, os jogadores se entendem. Não é verdade? Quer dizer, então a situação do Palmeiras é muito, digamos assim, vantajosa diante do São Paulo. Agora, é futebol. Se perder o jogo, a vida segue. Tem o Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer na vida do São Paulo aí. É importante que o técnico seja prestigiado. Eu acho que o prestígio maior não é nem da direção, das direções, né, no futebol. A gente sabe que os cartolas são muito sensíveis, né, às redes sociais, a uma série de coisas, né, politicamente, a gente sabe tudo isso. Mas todo técnico, exceção feita dos grandes estrelados, Ancelotti, Guardiola, né, os grandes estrelados do mundo, todos os técnicos são reféns dos seus elencos. Uns mais, outros menos. A gente já teve exemplos aí de técnicos mais rodados que o Carpini, que foram fritados. Claro. Né? Os jogadores adotaram a operação padrão até que... Vitor Pereira no Flamengo. Pronto. São Paulo no Flamengo. Então, vários foram. Então, a gente sabe. Então, se o elenco for realmente parceiro não significa o seguinte no futebol, para um treinador, que ele atenda a todos os desejos dos jogadores. Nós não gostamos de treinar nesse horário. Ele muda. Nós queremos uma folga, ele faz. Então aí é parceirão. Mas a chance dele dançar aumenta a cada dia. Parceiro no sentido de serem comprometidos com aquilo que o técnico quer fazer. De entender que está chegando uma cabeça nova, ele deve ter as suas ideias, ele vai tentar implantar as suas ideias. Então, se o elenco for parceiro, companheiro, né, comprometido com esse treinador que está chegando, a vida dele vai ficar mais asfaltada, vai ficar mais fácil. É isso que eu penso, tomara que ele tenha sucesso no São Paulo. Os jogadores do São Paulo, pode falar, Flávio. Vale. Isso que o Vanderlei falou, obviamente que vale para todos. Se vier o Vojvoda, mesma coisa. Se viesse o Caixinha e não tiver respaldo dos jogadores, se ferra. Só que existem limites maiores ou menores de acordo com o nome do treinador. Exatamente. O cara chega com mais nome, com mais fama, é mais difícil de criar confusão com ele. Título na bagagem. O Rogério era um semideus do São Paulo, continua sendo. O Muricy está no São Paulo, o Muricy já estava sendo, digamos assim, provocando certas reclamações lá, e o que é que segurou o Muricy? Eu falo sempre isso, quer dizer, não é que foi isso, mas esse fator era muito importante. Os jogadores estavam meio com narizes torcidos, o Vamp. O São Paulo entrava em campo, o Flávio sabe disso, e a arquibancada, Muricy. Muricy. Você imagina o time todo entrando, né? E o estádio,
né? Me falou várias vezes isso o Chacon. Ele falou, pô, eu estava lá, estava no colo do meu pai e eu ouvia isso. E mesmo assim sofreu trairagem dentro do São Paulo. Lembra disso? Mas aí, para a cartolagem, peraí, dá uma olhada aqui que a arquibancada está fazendo. Para a gente cortar a cabeça de um treinador desse, fica ruim. Né? Então é isso. Chacon e Gabriel Sá lá nas arquibancadas do Morumbi, ó. Gabriel Sá no berçário. Ele no berçário, ele fazia pros outros... Com aquela chupeta com o símbolo de São Paulo, né? É impressionante. A gente está falando aqui do Thiago Carpini. Os jogadores do São Paulo buscaram informações com os jogadores do Juventude, pessoas do Juventude, sobre os métodos, a forma de trabalhar no dia a dia do jovem profissional, 39 anos. E a nossa produção estava dando uma olhada aqui. O Thiago Carpini é um ano mais velho do que o Rafinha, capitão do São Paulo. Rafinha tem 38 anos e o Carpini tem 39. Isso impacta no ambiente? É mais difícil para o técnico comandar o jogador ou não? Tem alguma coisa a ver? Quando você fala isso, que o jogador liga para o outro... O Carpini vai chamar o Rafinha de tio. Mas o que me surpreende agora, sabe o que é, professor? O que está acontecendo hoje no futebol, lógico, a evolução de tudo, é que os jogadores hoje estão sendo consultados para... Eu joguei bola há 22 anos, eu nunca sentei com nenhum presidente e falou, Pedro, vamos contratar o Vanderlei Nogueira, o que você acha? Ou sentar com um grupo e perguntar. Sim, isso aí. Porque eu acho que o treinador, quando chegar, o jogador tem que saber que ele é acima dele. Botafogo, é subordinado. Ouviu, eu nunca vi isso. E agora está assim, todos os times. Colocou o Lúcio Flávio. Deu no que deu, né? Um ou outro que tem uma amizade maior com o presidente, falou, um capitão, tô consultando, mas pegar grupo e perguntar assim, o que acha de trazer o Carpini, trazer A, B ou C? Isso eu nunca vi, não. Primeiro que o treinador, quando chega, os atletas têm que saber que ele está acima. Sim. Ultimamente, né, a gente vai aprendendo todo dia. Tem que olhar todos os lados. O fato do treinador ter mais ou menos a idade do Rafinha, né, e estar próximo da idade de jogadores mais rodados no São Paulo, pode ter o lado bom. Né? Da mesma geração, digamos assim, tem a cabeça mais ou menos parecida, embora esteja numa outra função. Por que você gosta de consultar? Você viu chamado os jogadores da seleção para consultar o Fernando Diniz. Nunca viram nada igual. Aí 6 jogos. No São Paulo, os jogadores também indicaram o Diniz, né? Porque ele foi contratado, não foi? Não teve um papo assim? Os jogadores se juntaram, falaram assim, o Diniz... Ele recebeu vários elogios antes de ser técnico da seleção brasileira. Aliás, achei até elogios justos, diga-se de passagem. A gente que brinca aqui que houve um certo exagero de pôr o primeiro treino. Nunca vimos nada igual. Aí também é um pouco exagero. Mas... eu não vejo nada demais perguntar. Agora, eu acho que a decisão tem que ser de quem manda. E alguns treinadores, por exemplo, que eu trabalhei na minha carreira, né? Vamos supor, no Corinthians. Quando o Corinthians contrata o Evaristo, e ele vem, todo mundo já sabia como era o Evaristo. Esse aí não mexe, não. Hoje, os jogadores tudo sabiam como era o perfil de cada treinador. O Parreira. Não, esse aí é um professor, vamos ficar mais tranquilo, é um cara de respeito. Luxemburgo, bom pra caramba, mas isso aí, se for apelar com ele, tá fudido. Scolari. O bicho pegando no Palmeiras, o Palmeiras foi buscar o quê? Aquilo que eu brinquei sempre. Foi buscar a cavalaria. Trouxe o Luiz Felipe Scolari, para dar uma consertada lá, que tá todo mundo, quase todo mundo, com os narizes torcidos. Chegou a Scolari. Rico, graças à competência dele, com uma boa conta bancária, campeão do mundo, né? Enfim, numa situação muito confortável e impondo respeito, porque todo mundo sabe que ele é um cara que merece respeito. Então é isso que a gente está falando. E ele dominou a situação lá e tocou o barco. Então depende muito dos jogadores. Se o elenco do São Paulo reforçou isso, se o elenco do São Paulo abraçar no sentido de comprometimento, tá certo? Esse cara chegou agora... Eles chamam de comprar ideia. Comprar ideia. Comprar ideia.